quando Cristo se manifestar em você. A minha pergunta: quando Ele se manifesta na minha vida, Ele se manifesta para uma vida de derrota, uma vida de graça? Se Cristo se manifesta na minha vida, uma vida de pobreza, uma vida de miséria, uma vida de sofrimento, uma vida de perca, uma vida só vivendo problemas, ou se Cristo se manifesta na minha vida, Ele se manifesta uma vida de graça, de paz, de alegria, de justiça. Parece que as pessoas pegam aquilo que não presta. Nós não podemos aceitar essas coisas de derrota, porque nós vivemos uma vida de graça, aquilo que eu e você não merecemos, mas Deus nos dá por graça. Eu vou dar continuidade ao 27ª Ministrações, o Homem Espiritual. E eu coloquei como subtítulo hoje, Depois da Cruz. Algo que Deus quer ministrar aos nossos corações. O que acontece depois da cruz? Para que eu e você possamos desfrutar de todas essas promessas que Deus tem para nós. Eu vou pegar aqui um texto, vou recitar vários textos, mas como referência, depois da cruz, 2 Pedro 1:2, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2 até o 4, diz assim: graça e paz vos sejam multiplicada, mediante o conhecimento de Deus, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Visto como seu divino poder nos tem dado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a glória e virtude, pelos quais nos são dadas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que existe no mundo por causa das paixões. Amém. Pai, obrigado por esse texto, obrigado por esse privilégio de estarmos aqui, obrigado por essa igreja tão linda, esses irmãos tão amados, Senhor. Obrigado pela presença do Teu Espírito nesse altar, sobre este lugar, ó Deus, muito obrigado. Nós já repreendemos todas as forças contrárias, já ordenamos que bata em retirada toda e qualquer oposição, e nunca mais volte. Nós declaramos somente a presença do Senhor, em nome de Jesus, amém. Quando você lê para um texto como o de Pedro falando que em Cristo Jesus, nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O Senhor já nos abençoou, né? Mediante o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que o conhecimento é que vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Ele diz, visto que o seu divino poder tem nos dado todas as coisas. Algumas coisas, poucas coisas, não, todas as coisas. Por quê? Porque o reino dele habita dentro de nós. E no momento que você recebeu Jesus, o Espírito Santo está dentro de você. Então, para todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou, para a glória e virtude, poder, pelos quais nos são dada preciosa e muito grande promessa. Queridos, nós precisamos, um texto como esse, você orar, colocar as mãos em cima, orar em língua e tomar posse dessas verdades, porque é isso que Deus quer fazer através das nossas vidas. Então vamos conhecer alguns andares. Estava falando aqui algumas, primeiro céu, segundo, terceiro, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Eu vou falar aqui sobre o primeiro lugar, é o conhecimento. Para que eu e você possamos viver uma vida vitoriosa, nós precisamos conhecer quem nós somos, o Deus que vive em nós, através do Espírito Santo, as promessas que Deus tem em nós, a autoridade que foi delegada sobre as nossas vidas, o poder que Deus nos deu, a autoridade de Jesus, a habilidade do Espírito Santo, a palavra revelada aos nossos corações, as promessas que Deus tem para nós. Nós precisamos ter este conhecimento panorâmico das coisas de Deus. E principalmente nós vemos o quanto o inimigo ataca a saúde das pessoas, causa enfermidades sobre as pessoas. Em todas as áreas, ele procura nos
prender, nos amarrar, nos impedir. E se nós não tivermos o conhecimento, nós ficamos perecendo diante das adversidades. Porque Satanás, ele opera através na segunda atmosfera. E ele procura impedir as nossas orações e colocar dúvida a palavra de Deus nas nossas vidas. Eu gosto muito de Isaías 53, versículo 3 em diante, onde que Isaías, 750 anos, estava falando sobre o Messias, sobre Jesus. Ele diz assim: ele era desprezado, rejeitado dos homens de dor, experimentado no sofrimento, e como de quem os homens escondiam o rosto, e era desprezado, e não fizemos dele causa alguma. Mas verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. E nós que reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Este homem profetizou 750 anos antes de Jesus nascer. O Espírito de Deus na vida dele profetizava e dizia: um menino já nasceu, um filho já nos deu, o governo está sobre ele. Ele é o Deus sorte, o Deus conselheiro, o Pai da eternidade. Por quê? Porque o Espírito de Deus ministrava no coração dele aquilo que o povo desprezaria o Senhor Jesus, que Jesus foi esmagado, Deus permitiu que fosse esmagado, que ele fosse oprimido, que ele fosse ali maltrapilho, que ele carregasse as nossas dores, as nossas enfermidades, porque pelo sofrimento dele nós já fomos sarados. E nós precisamos ter esse conhecimento, esta consciência. Porque muitas vezes algo que impede você orar por pessoa, você diz assim, o diabo coloca na tua mente: como que você está doente, você está enfermo, você vai orar por outra pessoa? Por isso nós não devemos aceitar nenhum tipo de doença, nenhum tipo de enfermidade. Então nesse primeiro andar, as pessoas, elas começam a conhecer a Cristo, mas um Cristo como sofredor. Aquelas pessoas que estão no primeiro andar, a primeira etapa, aqueles que ainda são criança espiritual, eles olham para Jesus e veem um Cristo sofredor. Eles veem um Cristo solitário, um Cristo oprimido, um Cristo derrotado na cruz. Esse tipo de pessoas eu chamo de criança espiritual. Quem está no mundo vê Jesus, um Jesus feio, um Jesus sofredor, um Jesus que não teve sucesso. Mas nós, isto não pode acontecer nas nossas vidas como igreja do Senhor, porque Jesus já entrou, já passou, já triunfou sobre toda a hoste das trevas, Satanás e seus demônios. Jesus, sim, ele foi morto na cruz. Ele tomou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades, as nossas maldições, as nossas iniquidades. Existe uma diferença, eu tenho ensinado, entre o pecado e o pecado e iniquidade. Pecado é aquilo que você sabe que é errado e você continua fazendo. Esse é o pecado e iniquidade. Eu sei que é errado mentir, mas continuo mentindo. Eu sei que é errado fazer isso, mas continuo fraudando. Eu sei que é errado fazer isso, mas continuo me corrompendo. Esse é o pecado e iniquidade. Mas ele carregou sobre ele tudo. Por isso, isso não pode acontecer com a igreja, comigo e com você, porque você já entrou por Jesus. Você já é uma nova criatura. Você já está no ministério. Você já está no corpo de Cristo. Se você já passou pelo altar do sacrifício, você ter consciência de tudo aquilo que Jesus já fez por mim e por você. Isso é o conhecimento, nós precisamos ter esse conhecimento. Que Jesus, ele pagou um alto preço, que ele sofreu, que ele foi moído pela minha vida e pela sua vida. Então esse é o primeiro andar. Mas só que as pessoas ainda continuam olhando para um Cristo pregado na cruz.
para um Cristo ferido, um Cristo abatido. Não. Se nós estamos em Cristo, a Bíblia diz que nós fomos crucificados com Ele, como também nós ressuscitamos com Ele, e já estamos assentados nos lugares celestiais. Essa é a nossa posição. A cadeira aqui é um ofício, esse é o ofício que eu e você devemos exercer. A minha pergunta é: por quê você não morreu no altar de sacrifício? Porque muitos parece que não morreram, outros não morreram no altar de sacrifício. Parece que estão olhando para um Cristo derrotado, um Cristo abatido, um Cristo solitário, um Cristo triste. Não! O nosso Cristo, o nosso Senhor, Jesus Cristo na nossas vidas, Ele está vivo, Ele está perfeito, Ele está cheio de graça, Ele é o nosso abençoador. Então muitas vezes nós também, o inimigo confunde a nossa mente e nós continuamos fazendo sacrifício. Se você já passou pelo altar de sacrifício, a minha pergunta é: por que você não morreu no altar de sacrifício? Você já participa da comunhão com Deus? Você já está no altar da adoração? No altar para adorar a Deus? Então nós devemos adorar a Deus em espírito e verdade. Adorar a Deus em espírito e verdade, porque o Espírito de Deus, Ele está dentro de mim. Nós aprendemos aqui, a hora que você recebeu Jesus, que você recebeu Ele como Salvador da sua vida, automaticamente você já foi para a quarta dimensão. Só que muitas vezes a nossa mente não mensurou isso, a nossa mente continua na terceira dimensão. Então nós precisamos aprender a adorar em espírito, em verdade. Significa que eu já nasci de novo, que você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, que você é filho de Deus. Que a partir desse momento aquele que te guia é o Espírito Santo, em todas as coisas, em louvor, em adoração, em gratidão. É Ele que realiza na minha vida, na sua vida. Porque Jesus continua operando através da minha vida e através da sua vida. Eu e você somos instrumento. Ele continua habitando na minha vida. Olha o que está escrito em Isaías 53:10. Esse texto aqui é profundo. É rico, é libertador esse texto aqui. Isaías 53:10. Todavia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verás a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Olha o 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos, e a iniquidade deles levará sobre si. O que nós podemos entender disso aqui? O que Deus está falando? O que o profeta Isaías profetizou para nós? Veja isso. Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele tinha 33 anos. 33 anos é a maior vigor na vida do jovem. Se você está na casa dos 33 anos, você é o auge da sua vida, o vigor da sua vida. Jesus, ele morreu em pleno vigor, um jovem. Ele morreu. A Bíblia diz que Jesus foi cortado com 33 anos. Esse é o texto de Isaías 53. Só que não importa que Jesus foi cortado aos 33 anos. Por quê? O texto diz que o Senhor viria a sua posteridade, que o Senhor estaria operando, que através da sua morte, do seu sacrifício, ele seria recompensado. O que o texto está falando? Ele está falando da sua igreja. Jesus morreu em pleno vigor por mim e para você, por mim e por você. E porque ele continua vivo ainda. Uma pessoa, por exemplo, de 20 anos, Jesus está vivendo nela.
Se você tem 20 anos de idade, 18 anos, 10 anos, você recebeu Jesus, 8 anos, estou entendendo, eu recebi Jesus como meu Salvador, Jesus está vivendo nessa vida. Se você tem 40 anos, Jesus está vivendo os 40 anos na sua vida. Se você tem 50 anos, 90 anos, 110 anos, 120 anos, Jesus continua operando. É isso que Isaías diz, através da sua posteridade, você verá a posteridade e prolongará os seus dias. Ou seja, enquanto tiver um Filho de Deus na face da terra, o Espírito Santo de Deus está sobre ele. Jesus está sobre essa vida, operando coisas grandes, maravilhosas, cura, milagre, libertação, sinais, maravilha, prodígio, porque Jesus, ele continua ativo, ele continua agindo, ele continua trabalhando, ele continua manifesto na vida de cada um dos seus filhos. Não importa a idade que você tenha hoje, olhe para a tua idade. Ele está dentro de você, vivo. Ele está dentro de você para operar sinais, para operar milagre, para operar prodígio, para operar maravilha. E tudo isso eu desfruto através do conhecimento. Isso quer dizer que não importa a sua idade, Jesus continua vivendo em você, meu irmão, minha irmã. Não importa. Com o mesmo vigor de um jovem de 33 anos. É esse vigor, se você tiver esta consciência, não importa a sua idade, e você dizer eu tomo posse, eu recebo, você vai viver uma vida com vigor de um jovem de 33 anos. Agora se você olhar para a tua alma, não, já estou com 60, estou só cadalso. Não importa a sua idade, Jesus continua vivendo em mim e em você. Cristo vive em você, Cristo vive em nós. Eu e você somos membros do corpo de Cristo. Por isso que a Bíblia diz que Ele nos fez rei e sacerdote para Ele. Ele opera como rei através da minha vida, Ele opera como sacerdote através da minha vida. Tudo que você tem é que ter esta consciência de que Cristo vive em mim, Cristo vive em nós, Cristo vive em você. Isso é algo libertador. Isso quando eu e você temos essa consciência, não existe limite para que Deus possa operar coisas grandiosas na minha vida e através da sua vida. Por isso que Jesus fala, o Pai trabalha até agora e eu também estou trabalhando. Perguntaram, não, porque o Pai está trabalhando, eu também estou. Se o Pai está fazendo, eu estou aqui. Então se o Espírito Santo de Deus está trabalhando, se movendo, nós também temos que corresponder, porque Ele habita dentro de nós. Jesus falando isso para os saduceus, fariseus, Ele falou, eu estou fazendo porque o Pai está fazendo. Eu estou trabalhando porque o Pai está trabalhando. Eu estou operando porque Ele habita em mim. Então não seja empecilho para que Deus não possa impedir do Espírito Santo agir através da sua vida. Por isso que Paulo escreve os Colossenses 1:27. A quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que Cristo em vós é a esperança da glória. Paulo dizendo, isso é uma riqueza, isso é um mistério da parte de Deus. Deus quer que os gentios vejam isso. Quem é o gentio? Aqueles que não conhecem Jesus. Nós somos gentio, não somos judeu, mas nós somos gentio cristão hoje. Graças a Deus. Olha o 28. O qual nos anunciamos, demonstrando a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Essa missão da igreja, você levar essa palavra, ministrar, ensinar a todas as pessoas que em Cristo nós somos perfeitos, que em Cristo Ele habita dentro de nós. Olha o 29. Para que isso também trabalhamos, lutando segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Você precisa ter essa consciência, que eu e você precisamos trabalhar, agir, se dar a Deus, lutando segundo a sua eficácia.
abundância. A palavra de Deus é viva, a palavra do Senhor eficaz, que opera em mim poderosamente, ela opera em você poderosamente. Tudo que você precisa, você crer. Tudo que eu e você precisamos ter conhecimento daquilo que aconteceu após a cruz, após a ressurreição de Cristo Jesus. E Deus quer que eu e você vivamos dessa forma, para que as pessoas olhem para você e você tenha uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra de graça, uma palavra de vitória, que você viva uma vida de prosperidade, de abundância, de abastança, uma vida vitoriosa onde quer que você esteja, meu irmão, minha irmã. Isso é a palavra de Deus, é isso que Deus vê de você, é esta ótica de Deus na sua vida. Então, quando você aceitou Jesus, Ele começou a viver em você. Por isso, aceite a ressurreição, aceite a nova vida que Ele te deu, a nova vida que nós temos em Cristo. Dê passo de fé, meu irmão, e creia nessas verdades. Olha Colossenses 3:1. Se, pois, foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra, porque morreste e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com Ele em glória. Então, se Cristo está em mim, o diabo quer que você fique concentrado, preocupado nas coisas deste mundo, nas coisas terrenas. Não, olhe para o espiritual, olha para as coisas de cima, olha para a quarta dimensão, olha para aquilo que Deus depositou dentro de você, porque está escondida dentro de você em Cristo. Você está, a Bíblia diz assim, porque morreste, você morreu para este mundo, você morreu na cruz do Calvário, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E o profeta diz, o apóstolo diz, quando isso se manifestar, então vós manifestarei com Ele em glória. Então nós precisamos deixar o Espírito Santo de Deus nos conduzir, estarmos focados nas promessas de Deus, estarmos focados nas coisas espirituais. E aí você está preocupado em perder o emprego, está preocupado em passar necessidade, está preocupado essas coisas, as coisas do mundo. Você olha para a economia, você olha para o governo, você olha para os políticos, e você fica muitas vezes colocando a tua base na vida desses homens. Não! Nós precisamos olhar, entender que nós estamos escondidos em Cristo, e Ele quer manifestar na minha vida e na sua vida, através do conhecimento, que o nome dele seja glorificado. Quando Cristo se manifestar em você, a minha pergunta, quando Ele se manifesta na minha vida, Ele se manifesta para uma vida de derrota, uma vida de graça? Se Cristo se manifesta na minha vida, uma vida de pobreza, uma vida de miséria, uma vida de sofrimento, uma vida de perca, uma vida só vivendo problemas, ou se Cristo se manifesta na minha vida, Ele se manifesta uma vida de graça, de paz, de alegria, de justiça. Parece que as pessoas pegam aquilo que não presta. Nós não podemos aceitar essas coisas de derrota, porque nós vivemos uma vida de graça, aquilo que eu e você não merecemos, mas Deus nos dá por graça. É isso que nós precisamos entender, porque se você não compreender essas coisas, você vai continuar sendo escravo de Satanás, criança espiritual. Só vive em função das coisas deste mundo, sofrendo, solitário, triste, abatido. Então esse conhecimento de Cristo no primeiro andar, as pessoas estão sofrendo no primeiro andar, porque eles continuam vendo um Cristo crucificado. O conhecimento dele é apenas um Cristo crucificado, que representa a cruz. Na cruz, teus pecados foram pagos, foram apagados.
Existe aqui uma doutrina tríplice: o sangue clama, o sangue paga, o sangue nos purifica. Essa é uma doutrina tríplica. Se Jesus Cristo disse, está perdoado, é porque está perdoado. Se Ele perdoou você, é porque Ele te perdoou. Por isso que Paulo diz, deixando as coisas que para trás ficaram, seguimos para o alvo. Amada, acusação de Satanás na mente das pessoas. E quando as pessoas aderem a essas acusações, ela não consegue caminhar, ela não consegue desfrutar. Essa é uma das estratégias de Satanás. Tudo aquilo que você fez, não conhecia Cristo Jesus, ou até mesmo conhecendo, e você se arrependeu, se prostrou, arrependeu, o Senhor perdoa nosso pecado, lança no fundo do mar. A Bíblia diz que por amor dele, por amor de mim, se eu não me engano está lá em Isaías 43, 25, por amor de mim, eu lanço os meus pecados sobre o mar e não lembro mais. Veja, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim, os teus pecados eu não lembro mais. Então o Senhor, Ele nos ama assim também nós. Porque se você continua com o coração apertado, continua o coração irado, rancoroso, magoado, então isso é um sinal que você não tem amor em você. Como Deus é amor, Ele diz assim, por amor de mim, eu perdoo os teus pecados, eu não lembro mais. Jesus disse, está perdoado, está consumado. E siga o alvo, siga, entenda quem está dentro de você, que o Senhor quer se manifestar em glória através da sua vida, para que você possa, nós possamos ouvir tantos testemunhos, tantas coisas Deus operando. A cruz é uma verdade, sim, só que é passado. É uma verdade, mas é passado. Qual é a verdade presente? A ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo. Esta é a realidade presente. Então Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Depois da ressurreição nós temos que viver agora. Como que você vive? A vida eterna, o final feliz. É isso que Deus quer. Depois da ressurreição, nós morremos, fomos ressuscitados. O texto que nós lemos ali em Colossenses, nós somos ressuscitados em Cristo. Então o meu direito agora é desfrutar da minha eternidade e também viver uma vida feliz. Deus quer que seus filhos vivam uma vida feliz. É isso que Deus quer, uma vida de abundância. Tem muitos que ainda estão seguindo o Jesus crucificado, o Jesus abatido, o Jesus do sofrimento, o Jesus que padeceu, o Jesus derrotado, o Jesus morto. Se você ficar olhando para aquele Jesus derrotado, um Jesus crucificado ainda na cruz, um Jesus sangrando ali na cruz, isso está ligado às frustrações, às desilusões da vida das pessoas. Não, meu irmão. Jesus venceu a morte. Jesus triunfou sobre Satanás e seus demônios. Jesus tomou a chave do inferno e a chave da morte. Ele ressuscitou. Jesus está vivo. Só que tem pessoas que ainda estão ligadas ao Jesus sofrido. Amado, comece a prestar atenção na vida das pessoas. Tem muitos que se diz cristão, mas ainda estão ligados no Jesus sofrido. E para justificar a sua vida que ela está levando, ela diz, Jesus sofreu. Jesus sofreu, Jesus foi traído, Jesus fez isso, eu também estou passando isso. Se Jesus passou, eu também estou passando. Jesus teve vários sofrimentos, eu também estou sofrendo. Se Jesus apanhou, por isso que eu estou apanhando também. Jesus foi espancado, por isso que eu estou sendo espancado também.
Jesus foi esbofetado, por isso eu estou sendo também. Tem muitas pessoas que estão se preso nesse Jesus ali na cruz. Não, mas se ele passou tudo isso, eu também tenho que passar, eu também tenho que sofrer. Não é assim, meu irmão. Por isso digo, não aceita doença, não aceita enfermidade, não aceita tristeza, não aceita derrota, não aceite nada, porque Jesus venceu todas as coisas. Ele já não está morto, ele ressuscitou, ele é vivo. Não aceite a enfermidade, não aceite a miséria, não aceite a pobreza. Porque a Bíblia diz que Jesus se fez pobre para que eu e você se tornássemos ricos. Isso é a palavra de Deus. Por isso não se conforme, a Bíblia, Paulo diz, não se conforme com esse mundo. Que haja uma transformação na sua mente, para que você possa aproveitar as coisas boas, agradáveis da parte de Deus. O profeta Isaías já profetizava em Isaías 1,19: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Olha o 20: mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorado à espada. Pois a boca do Senhor diz. Muitos por falta de conhecimento estão servindo o Jesus ainda na cruz. Quanto mais consciência que você tiver daquilo que Jesus já fez por mim e por você, mais eu e você desfrutamos das promessas que Ele tem para nós. Queridos, isso é maravilhoso. Quanto mais você ter essa consciência, essa convicção, essa certeza, porque o inimigo vai sempre tentar colocar dúvida no teu coração. E aí você não desfruta, você aceita a doença, a dor, a angústia, a tristeza, o sofrimento. Não, porque Jesus, ele sofreu tudo isso aí. Não, ele ressuscitou, ele vinha falando, eu vou ressuscitar. Ele vinha ensinando os discípulos durante todos os 3 anos e meio. Olha, o Filho do Homem vai morrer, mas vai ressuscitar o 3º dia. E quando aconteceu isso, o povo ficou desesperado, triste, abatido, sem força, desanimado. Olha o que está lá em Lucas 24, 22. Lucas 24, 22, olha o que diz aqui. Verdade é também que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro e não achando o corpo dele voltaram, declarando tinham tido uma visão de anjo que dizia estar ele vivo. Jesus vinha falando, mas mesmo assim mulher, quem que vai abrir, tirar aquela pedra para nós ungir o corpo de Cristo lá, de Jesus? E quando elas chegaram lá, elas viram o túmulo vazio. E o anjo dizendo, ele não está mais aqui. Jesus está vivo. Jesus vive. Primeiro andar, a cruz ocupada. Abrimos aqui um parênteses. Para alguns ainda que estão na igreja e creem que o Jesus está crucificado, para justificar aquilo que elas estão vivendo. Se você tirar o Cristo da cruz, essas pessoas morrem, porque elas não têm mais base, porque ela olha, vê o Jesus crucificado, e aquilo ali dá uma base para ela viver o sofrimento, a miséria, a dor, a tristeza, a amargura, a solidão. Ela não tem base, por ela não ter, porque ela não fazer, porque não ser. Ela não tem, ela não faz, ela não é. Então ela não tem base. Se você tirar dela o Jesus que está ali na cruz, ela morre. Tem muitas pessoas que estão vivendo essa realidade. Eu sei que eu estou falando algo muito profundo, mas é uma verdade na vida de muitas pessoas. Ela não serve o reino de Deus, ela não trabalha no reino de Deus, ela não está envolvida em nada. Ela crê que Jesus está ali crucificado, ela aceita a doença, a enfermidade, a miséria, a derrota, tudo que não presta, ela está aceitando. E se você ensinar para ela que Jesus não está ali, acaba, ela não tem base.
Muitos de nós era assim no passado. Não podia fazer nada, não podia cortar uma lenha, não podia nem pular. Minha mãe falou, não pule no chão que está açoitando Jesus. Jesus está morto, 3 dias. E o segundo andar, Lucas 24:5. E ficando elas atemorizadas, abaixando o rosto para o chão, eles não lhe disseram: por que buscai entre os mortos aquele que vive? Olha o 6, Lucas 24:6. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galileia, dizendo: importa que o Filho do Homem seja entregue às mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e o terceiro dia ressurja. Lembrando-se então das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas as coisas aos 11 e todos os demais. E era Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago também, as outras que estavam com elas. Relataram essas coisas aos apóstolos. Eles ainda estavam procurando, mas Jesus vinha falando: é assim que vai acontecer. E o que a palavra do Senhor está falando para mim é: olha, você é filho de Cristo, você tem o Espírito Santo de Deus, você está escondido em Cristo, Cristo está em você, você tem autoridade, você tem poder, você recebeu o poder de Deus, você recebeu a autoridade de Jesus, você foi batizado com o Espírito Santo, nada é impossível para você, todas essas coisas são verdade, mas muitas vezes parece que isso não entra dentro de nós. Jesus vinha falando para os discípulos, contando tudo o que ia acontecer, mas mesmo assim, eles continuavam tristes, abatidos, desanimados. Por que você vive triste, abatido, desanimado? Se você olha para a palavra, e a palavra do Senhor quer que você seja alegre, feliz, viva uma vida maravilhosa, não se preocupe nem com amanhã, viva, desfrute de cada dia que você está vivendo. Pastor, quando que eu estou preocupado? Quando você não crê naquilo que a palavra do Senhor diz. Quando, pastor, estou procurando Cristo? Quando você não crê nessas promessas. Porque Cristo está dentro de cada um de nós. Ele habita na minha vida. E a ordem do Senhor que nós temos que levar as boas notícias às pessoas que não conhecem. Que Jesus ressuscitou, que Jesus está vivo, que você tem uma nova vida. Olha a aparição de Jesus para João na ilha de Pátmos, Apocalipse 1, 17 e 18. Quando ouvi, João falando aqui, caí aos seus pés como morto. E ele colocou sobre mim a sua mão direita, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que eu estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho a chave da sepultura e da morte. João estava na ilha de Pátmos e de repente o Senhor apareceu, Jesus apareceu para ele. E colocou sua mão direita sobre ele. Quando ele viu Jesus, ele caiu. E Jesus falou: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, aquele que vive, aquele que estive morto. Eu estive morto, mas agora eu estou vivo para sempre. Eu tenho aqui a chave da sepultura, eu tenho aqui a chave da morte. Eu venci eles, eu triunfei. E essa autoridade, esse poder, a posteridade de Cristo está na minha vida, na sua vida. Ele continua operando, Ele continua salvando, Ele continua libertando, Ele continua restaurando, Ele continua fazendo coisas grandiosas.
Jesus falou: eu estive morto, mas eu estou vivo. Agora estou vivo. Eu estive no segundo andar, mas agora não, estou no terceiro. Não estou mais lá. Agora estou vivo para todo sempre. Eu tenho a chave da morte e da sepultura e da morte. Tudo aquele que fala sobre você de morte é derivado. Tudo que falar sobre você, sobre morte, é um derivado. Isso é coisa do passado. Porque se Cristo vive em mim, se Cristo vive em você, você vive em novidade de vida. Tudo referente à morte, perca, doença, enfermidade, tudo isso de você são derivados do passado. Você tem que ter consciência que você vive uma vida de paz, que é o direito teu, uma vida de alegria, uma vida de gozo, uma vida feliz, uma nova vida em Cristo. Agora você deve desfrutar de todos os benefícios da nova vida. Não basta somente eu falar da boca para fora que eu estou vivendo essa nova vida, se eu não estou desfrutando dela. É isso que Deus quer que você entenda. Você precisa desfrutar daquilo que Ele fez por mim, por você, dos benefícios. Você é uma nova criatura. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que sai da sua boca, meu irmão, minha irmã. Exemplo. Quando você fala, eu sou. Você nunca fala, eu sou um derrotado. Porque a palavra eu sou é o nome do Senhor Jesus. O nome do nosso Deus. Porque você está colocando o nome de Deus nisso. Você diz, eu sou fracasso, eu sou perdedor, eu sou fraco, eu sou incapaz. Você está dizendo que, você está usando o nome de Deus e trazendo palavras negativas sobre a sua vida. Não diga, nunca mais diga isso. Quando você for dizer, você diga assim, eu sou feliz, eu sou alegre, eu sou triunfante, eu sou mais que vencedor, eu sou filho de Deus. Eu sou a solução para todos os problemas. Eu sou mais que vencedor. Eu sou filho de Deus. Cristo habita em mim. Deus nunca foi derrotado. Deus nunca foi triste. Deus nunca perdeu nada. Deus nunca falhou. Deus nunca perde. Deus nunca morre. Então cuidado com aquilo que você fala. Porque a Bíblia quer que eu e você vivamos uma vida alegre, uma vida feliz. Olha o que está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5,16. Regozijai-vos sempre no Senhor. O que você entende isso? A Bíblia diz que nós temos que estar sempre felizes no Senhor. Sempre. A tristeza é a falta de fé. A tristeza, angústia, impede o agir de Deus na minha vida e através da minha vida. Se você vive uma vida cabisbaixo, triste, isto vai impedir o agir de Deus na sua vida e através da sua vida. E o nosso adversário conhece a palavra de Deus. Ele vai criar situações, a artimanha estratégica para ferir teu coração, para que você viva uma vida triste, uma vida preocupada, uma vida de ansiedade. Porque se você viver assim e você expressar essas coisas assim, então você não vai desfrutar daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Você está impedindo do agir de Deus através da sua vida. Olha que está em Filipenses 4:4. Regozijai sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai. Regozijar quer dizer alegre. Esteja sempre alegre no Senhor. Outra vez eu digo, você precisa estar sempre alegre no Senhor. Mas pastor, isso é impossível. Se você viver a terceira dimensão com a sua alma, é impossível. Só é possível nós nos alegrar no Senhor quando nós vivemos no Espírito. No Espírito sempre eu estou vivendo uma vida alegre.
Se você quer viver uma vida alegre, você precisa assumir a sua função de homem espiritual e viver esse esplendor. A Bíblia quer que você, se o Espírito Santo de Deus está agindo, habita dentro de você, você vai viver essa alegria, e essa alegria vai contagiar, e através dessa alegria, o Espírito Santo ele vai se manifestar, porque a alegria é um dos frutos do Espírito de Deus. A minha alma, ela não consegue ser alegre para todo sempre. Isso é um sinal se você está vivendo na alma ou no espírito. Na alma nós oscilamos. Na alma depende das circunstâncias que eu estou vivendo hoje. Amado, tudo que Deus está falando conosco, nós temos aprendido da parte de Deus. Não está tendo espaço mais no nosso meio para criança. Eu viver bicudo, chupando o dedo, bicudo, resmungando, murmurando, questionando, contra Deus, contra a palavra, contra a igreja do Senhor, não tem mais espaço isso para nós. Veja a importância de você viver uma vida alegre. Às vezes nós falamos, pronunciamos, até pregamos, mas muitas vezes não temos consciência desta verdade. Olha o que está escrito lá em Provérbios 17, 22. 17, 22. O coração alegre serve de bom remédio. O coração alegre serve de bom remédio. Não tem o que ele não possa fazer. Tem a solução para todas as coisas. Mas o espírito abatido seca os ossos. Amados, só aqui eu poderia pregar meia hora com vocês. Se a Bíblia está falando, é porque isso nós temos que tomar posse e viver essa verdade. Se eu tenho um coração alegre, é um antídoto, nada vai ter. Se eu estou vivendo, mas se eu vivo, a minha alma, corocochô, desanimado, frustrado, eu não sei, injustiça, sempre eu sou vítima, isso causa doença, isso causa podridão, os ossos frágil, bateu, ele quebra, um osso que está ali, morto, que você bate, ele estoura. É a palavra de Deus. Mas uma pessoa alegre, transmitindo, por isso que a Bíblia diz. Então sempre diga assim: eu sou saudável, eu sou rico, eu sou lindo, eu sou vencedor, eu sou próspero, eu sou extraordinário. Se você tiver liberdade, eu vou repetir aqui, se você tiver liberdade, diga comigo: eu sou saudável, eu sou rico, eu sou lindo, eu sou vencedor, eu sou próspero, eu sou extraordinário. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor. Deus quer você dizendo aquilo que Ele é na sua vida. Deus quer ver você pronunciando aquilo que Ele é na sua vida, que você é rico, que você é saudável, que você é próspero, que você é cheio de saúde, cheio de vigor, porque isso Deus é em você. Ele não consegue ver um filho derrotado. Deus não consegue ver um filho com necessidade. Deus não sabe o que esse filho está dizendo quando ele pronuncia essas coisas. Porque Cristo já conquistou todas as coisas para nós. Não existe limite na sua vida. Deixe Deus ser Deus da sua vida. Por isso creia, receba, declare e usufrua daquilo que o Senhor quer fazer na sua vida dia após dia. Seja alegre no Senhor, alegre sempre no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegre no Senhor, alegre para sempre no Senhor. Cristo quer o coração do seu povo, um coração alegre, um coração feliz.
feliz, e assim Ele tem toda a liberdade para operar com sinais, maravilhas, milagre, para manifestar através dos cânticos, do louvor, dos instrumentos, da adoração, da celebração, de tudo aquilo que você declara, que você libera. Se o teu coração está feliz, porque Ele está em você. Se o teu coração está alegre, porque Ele vive em você. Se o teu coração está saltitando de alegria, porque Ele tem se manifestado na sua vida. Porque você é igreja do Senhor, você é filho de Deus, você é ungido de Deus, você é mais que vencedor, você é nova criatura, você é um sucesso, você é mais uma pessoa extraordinária, porque Cristo habita na minha vida e na sua vida, para sempre, todo sempre. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele quer que você viva esta vida vitoriosa, alegrando, contagiando, tocando, vida sendo liberta, vida sendo curada, vida sendo salva, vida sendo restaurada, porque Deus, Ele é nossa alegria, e a alegria do Senhor é nossa força. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Para nós encerrarmos aqui, Provérbios 4, 23. Guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Guarda o teu coração. Guarda, Provérbios 4, 23. Guarda no seu coração, com diligência o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Você é uma bênção, você é um sucesso. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Louvado. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.